Fala galera, hoje nós vamos falar sobre comércio. E comércio é um dos pontos mais importantes, por exemplo, para determinar a economia de um lugar. Primeiramente, porque a gente precisa entender que o comércio é uma atividade muito antiga mesmo. Desde quando o homem se entende por homem, ele já faz as suas trocas. Hoje, claro, devido à globalização, essa massa de comércio, de relação entre um país e outro, até mesmo de uma cidade ou outra, estado ou outro, tem crescido de maneira exorbitante e exponencial. Eu preciso entender, por exemplo, que é o comércio que vai determinar a malha rodoviária, a malha hidroviária, até a aeroviária, que vai fazer cada vez mais que essa globalização fique interligado e, claro, hoje também as telecomunicações. Para a gente trabalhar sobre comércio, a gente precisa entender algumas palavrinhas-chave. Por exemplo, eu tenho o comércio interno e o comércio externo. O comércio interno, como eu falei, é aquele comércio que acontece dentro do próprio país, de uma região para outra, de um estado para outro. Agora, o comércio externo é aquele comércio que acontece de um país para o outro, daí sim, fazendo aí as relações internacionais. Preciso entender que nenhum país é autossuficiente. Então, mesmo quanto mais poderoso é o país, como Estados Unidos, China, até mesmo a junção dos países da União Europeia, eles não conseguem sobreviver sozinhos. Então, todo mundo precisa de algo que o outro país tem. Então, essas relações comerciais é que vão ditar o comércio externo. Aqueles países que vendem e comprem é ditado através da balança comercial. O que é uma balança comercial? É a diferença de quanto aquele país vendeu ou comprou em um determinado período. Se aquele país comprou mais do que ele vendeu, ou seja, ele necessitou mais artigos do que ele pôde oferecer, a gente diz que aquele país teve uma balança comercial em déficit. Caso contrário, quando aquele país ele vendeu mais do que ele comprou, ou seja, ele conseguiu ser autossuficiente em algumas correntes e acabou vendendo mais, ele teve um superávit. É interessante a gente falar e focar bem isso, o quanto a globalização tem aumentado cada vez mais o comércio, levando em consideração também o e-commerce aqui, né? Porque hoje nós mesmos com um smartphone, com um computador, a gente consegue fazer relação internacional, comprando através de sites da China, do Japão, da Europa, fazendo com que esse vínculo se torne mais real. Beleza? E para lembrar aqui, para terminar, o órgão que é responsável por fazer aí a arbitragem desse comércio internacional é a OMC, que é um órgão da ONU, supranacional, que representa a Organização Mundial do Comércio. Beleza, galera? Espero que você dê bem aí nos seus estudos. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e comente. Abraço, beijo, galera, amo vocês.